Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo e hoje é um vídeo muito importante que a gente vai conversar um pouco da diferença da doença do silicone e a síndrome azia. Se você está pesquisando sobre o explante, você provavelmente se deparou com esses termos e eu vou explicar melhor o que isso significa e por que você deve até tomar um pouco de cuidado com isso. Esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem e ela está há 3 anos com silicone e ela falou: Aline, eu acho que eu tô com doença do silicone, porque os meus seios doem, tá ficando um pouquinho mais durinho e tal. E eu falei pra ela: olha, não chame isso de doença do silicone, isso tem nome. E eu vou explicar um pouco pra vocês isso hoje nesse vídeo, porque eu acho que é algo muito importante da gente compreender quando a gente entra nesse mundo do explante, as diferenças até pra você poder buscar um reembolso ou qualquer coisa do tipo. Mas eu queria lembrar pra vocês, gente, que eu não sou médica, tá? Não é minha área de especialidade. Tudo isso que eu vou falar pra vocês são coisas que eu pesquisei quando eu estava buscando o meu explante. Então, se você tem dúvida, é sempre bom perguntar para o médico, perguntar para alguém especializado. Ou se você já é especialista nessa área, você pode me corrigir ou aqui acrescentar algumas coisas nas mensagens. A doença do silicone, gente, apesar da gente chamar de doença, não é exatamente uma doença, não é algo oficial. É um conjunto de sintomas que a gente começou a observar em mulheres que tinham próteses de silicone. A gente começou a perceber esses sintomas em comum e acabou chamando de doença do silicone. Porém, não existe nada, a princípio, científico a respeito, ou nada de relevância a respeito. E eu vou ser sincera que eu acho que não vai haver tão cedo. Por quê? Porque um estudo para ser feito, um estudo científico sério, ele é caro e ele leva tempo. Ou seja, para a gente descobrir se aquelas coisas foram mesmo de silicone, eles vão ter que avaliar as pessoas antes de colocar o silicone, depois que colocaram, acompanhar por alguns anos, perceber ali se existe alguma mudança, a rotina daquela pessoa, porque muita coisa pode influenciar a alimentação, a rotina de esporte, onde a pessoa mora e etc, né? E aí depois concluir realmente se aquele silicone deu aqueles sintomas, né? Se ele gerou aqueles sintomas na maioria das mulheres ali e chegar a alguma conclusão. E para isso acontecer, eu tô dando assim um exemplo geral de um estudo, né, que poderia ser feito, porque existem vários métodos e etc. Você precisa de um número grande de mulheres, você precisa de alguém disposto a ter, dinheiro para pagar. E normalmente quem tem dinheiro para pagar essas coisas é o laboratório, que faz o quê? O silicone. Então, assim, não é de interesse dele comprovar algo que é contra o negócio dele, então ele dificilmente vai investir nisso, tá? Mas, obviamente, pode sempre surgir ali outro laboratório, outra coisa que decida fazer isso, até porque é uma questão de saúde. Mas eu tô falando isso e por que é importante falar isso? Porque como a doença do silicone, ela não é exatamente oficializada, quando você vai falar com o médico, se você fala assim: olha, eu tenho a doença do silicone, existe uma boa possibilidade de você ser dessa consulta ser muito desanimadora, porque ele vai falar que isso não existe, que isso é coisa de internet, que não tem nada comprovando, que você não deve se preocupar com isso e etc. Os sintomas normalmente é o quê? Cansaço excessivo, dor de cabeça, depressão, ansiedade, dificuldade para dormir, dores nas juntas. Esses são alguns sintomas que as mulheres indicam ter depois de pouco tempo ou muito tempo que está usando silicone. E muitas vezes, com o tempo, isso piora. Como a gente pode perceber, nenhum deles que eu falei é diretamente relacionado ao silicone em si. Porém, no caso dessa minha amiga, o problema dela E por que eu falei, cuidado para não falar doença do silicone? Porque provavelmente o que ela tem é uma contratura. Contratura já é algo, digamos assim, que é comprovado, as pessoas podem ter. Eu lembro que quando eu coloquei há 17 anos atrás, meu médico chegou a comentar que era um risco, a contratura era um risco. O que é a contratura? O nosso corpo, ele tem esse objetivo de vida de manter a nossa existência, ou seja, a nossa sobrevivência. Então ele funciona de uma forma meio que automática para nos proteger. E um dos jeitos dele de fazer isso é ele isolar alguns elementos que vêm para o nosso corpo que ele considere algo que possa ser prejudicial. Tudo que não é natural para o nosso corpo, que não está lá naturalmente, muitas vezes ele vê como uma ameaça. E aí ele meio que tenta isolar aquilo para aquilo não afetar você. E é exatamente isso que acontece com o silicone toda vez que coloca, tá? Não é o tipo, não é a qualidade, toda vez que você coloca, o seu corpo ele vai produzir essa cápsula em volta do silicone na tentativa de te proteger desse agente externo, desse problema que para ele é um problema para sua sobrevivência. E isso, essa cápsula, ela pode começar a ficar mais rígida, mais grossa conforme o tempo, ou às vezes nem é tanto tempo. Tem gente que acaba tendo ali uma contratura até que rápido. E aí isso pode causar dor, deixa a mama mais dura,
gordura e etc. E isso, se você for lá fazer exame, etc., normalmente você vai conseguir fazer, por exemplo, uma cirurgia pelo seguro de saúde. Você vai conseguir fazer uma cirurgia pelo SNS aqui em Portugal ou pelo SUS aí no Brasil, tá? Então é importante você saber dividir, porque se você chegar no médico e falar assim, eu quero tirar porque eu tenho doença do silicone, pode ser que você não consiga. Mas se você tiver uma contratura comprovada com exame, normalmente ressonância, você vai poder pedir isso, porque se trata de uma questão de saúde. Percebe um pouco a diferença do porquê eu falo cuidado para falar doença do silicone? Eu não tô dizendo que é para você fingir que ela não existe ou para você passar a mão na cabeça, né? Falar, não, é coisa de internet que nem tem acontecido muitas vezes. Mas eu tô te falando para quando você for buscar o seu explante, tenta ter em mente isso. Porque se você for com algo que é científico já, a gente vai conseguir com maior facilidade, de repente, a sua cirurgia. E pra falar a verdade, gente, esse processo que o corpo faz é normalmente o que causa todos esses outros problemas. É isso que está associado, não é exatamente ou só o silicone em si, mas é essa proteção do seu corpo que pode causar todas essas coisas, porque depois de muito tempo lutando contra aquele agente invasor, ele pode começar a dar vários outros problemas inflamatórios, ou seja lá, o que for. Bom, então acho que deu para entender um pouco da contratura, eu acho que deu para você entender um pouco do que significa aí esse termo da doença do silicone, e aí a gente vai falar agora da síndrome azia. Mas antes, se você acha que você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de seguir o canal e todas aquelas coisas que as pessoas te pedem. Mas isso é muito importante para o canal crescer, para a gente poder fazer mais vídeo, mas mais do que isso, um vídeo desse chegar na mão de outras mulheres que estão buscando essa informação. Então bora lá, a gente já aprendeu aqueles dois, agora a gente vai falar sobre a síndrome azia. A síndrome azia, gente, é cientificamente comprovada e ela não é a doença do silicone, elas são coisas diferentes. A síndrome azia, ela nada mais é do que uma doença autoimune, né? Uma inflamação que o nosso corpo forma sobre qualquer agente externo. Isso pode ser o silicone, isso pode ser o DIU, isso pode ser vacina, tá? Qualquer coisa que você coloque no seu corpo, que o seu corpo possa estranhar, isso pode vir a gerar uma reação autoimune de defesa do seu corpo, como se ele se protegesse daquilo, tá? Então, essa doença da azia, ela é comprovada, ela é, como eu falei, não é só sobre o silicone, mas sim, o silicone ele pode ser um agente causador da síndrome azia. Por isso, muitas vezes, se você vai lá no médico, faz os exames e você comprova que você está nesse processo de inflamação autoimune e etc, que o silicone é o causador, porque é o seu agente externo, digamos assim, que você colocou, isso aconteceu por conta dele, você também consegue ir atrás de repente, um seguro, um SUS, um SNS aqui em Portugal, ou seja lá o que for, porque são coisas cientificamente comprovadas, então você consegue provar, digamos assim, que você está passando por aquele processo. É fácil? Não. Tá? Nem todo médico vai acreditar ou vai associar o silicone a isso. É ainda um pouco novo até para os médicos, sabe? As mulheres chegarem falando assim, nossa, eu quero tirar, ou isso está me fazendo mal. O meu cirurgião plástico comentou isso, assim, que ele começou a pesquisar sobre a doença do silicone, etc., porque ele começou a ver que começou a aumentar o número de mulheres ligando para ele querendo tirar e não colocar um outro, ou não fazer uma substituição. Então ele falou, peraí, tá, uma coisa está acontecendo, e ele começou a pesquisar e a entrar um pouco mais nesse mundo do explante. Então para os médicos também é um processo novo. Então, gente, é o seguinte, quando a gente está buscando, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque a gente vai ouvir coisas muito ignorantes das outras pessoas, tá? Como é novo, as pessoas não sabem, algumas não acreditam, algumas acham que é essa onda de internet, outros acham que é uma doença que não existe, porém existem aquelas opções que existem e pode estar acontecendo com você, que você consegue comprovar, e existe infelizmente a doença do silicone que acaba ficando ainda muito ali, dor de cabeça depois que colocou o silicone, como você comprova isso, entendeu? É muito complicado, não é? Mas de qualquer forma, o tratamento de todos esses processos é o explante, e eu quero dizer que é o tratamento e não é a resposta, porque dependendo do seu estilo de vida e etc, gente, o explante não vai resolver o seu problema. Você tem que entender que se você teve essa capacidade de perceber que existia algo errado com o silicone, é legal que você também tenha essa percepção de outros elementos da sua vida, o que você anda comendo, como você anda, né, movimentando seu corpo e etc. Porque muitas vezes eu vejo mulheres que buscam realmente aquele milagre que a gente vê muita mulher falando, eu tirei e já fiquei ótima, eu tirei e minha depressão passou, eu tirei e isso pode não acontecer, tanto pelo seu estilo de vida ou até pelo tempo que aquilo já levou no seu corpo, que digamos assim, já se instalou o problema, sabe? Então a gente tem que tirar o agente causador, mas a gente não pode eliminar as
possibilidades de outros tratamentos ou de um estilo de vida melhor para evitar qualquer outro problema no futuro, né? Espero que tenha sido bom e esclarecedor esse vídeo para vocês, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, não deixem aí de perguntar para eu criar novos vídeos, e não deixa de se inscrever no canal caso você não esteja inscrita, porque eu tenho colocado os vídeos sobre bem-estar, sobre autoestima, sobre inteligência emocional muito interessantes para vocês, e se vocês gostarem desses assuntos, vocês vão ver que vocês podem se transformar através de elementos tão pequenos na nossa vida. Muito, né, para além do explante, mas muitas coisas interessantes também, tá? Ó, um beijo, até a próxima!